Vocês acharam que estava congelada a tela, mas não tava. O Alisson começou a apertar 50 botões ali. É. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 7 da terceira temporada do podcast da cidade. É um podcast que a gente conversa sobre vários temas. Aqui é lugar de gente interessante, gente inteligente, para a gente trocar uma ideia sobre tudo que acontece na nossa região. E hoje eu tô com um cara muito bacana, que ele é sargento... É primeiro sargento? Primeiro sargento. Primeiro sargento de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PEMERGE. Eu tenho aqui comigo, sentado nessa mesa pra gente trocar uma ideia, o Schuber. Schuber, seja muito bem-vindo ao podcast da cidade. Obrigado, Igor. Obrigado a todos. E vamos aí falar de tudo que é preciso, né? Com coragem, que eu sempre falo, me chamou, tem que estar preparado para ouvir. E vamos para cima. E parabéns pelo podcast, eu tenho acompanhado aí. Fantástico e espero que consiga cada dia mais alcançar os públicos necessários aí. Transformar vidas, né? É verdade. Schuber, o Schuber, antes da farda, me fala um pouco aí do começo da tua infância, tua adolescência. Você foi nascido e criado em Pinheiral, foi de outra cidade? Barra Mansa. Bom, o Schuber antes da farda era aquele nascido em Barra Mansa, filho da dona Fátima e do Hélio, professor e caminhoneiro. E como todo menino naquela época, nascido em 1980, queria ser jogador de futebol. E aí joga no Volta Redonda, vários amigos e tal. E morei no bairro Jardim Guanabara, ali depois 9 de abril e tal. Lembro até hoje, não tinha asfalto. Eu falei, depois que eu saí de lá que fui asfaltar. E aí, com 18 anos, fiquei um período em Ribeirão Preto. E aí nessa volta, até fazendo teste no Botafogo e tal, de Ribeirão Preto, tinha que me alistar. E aí eu me alistei no exército sem vontade nenhuma, irmão, de ir. Nunca quis servir o quartel. Qual time que você torce? Flamengo. Ah, então assim, foi livramento você não ter ficado no Botafogo. Livramento. E hoje eu falo, Deus sabe de todas as coisas, que eu amo ser policial. Mas quando eu entrei no exército, eu não queria. E aí eu lembro da minha primeira semana no exército, meu primeiro dia no exército, aquele alistamento, vai pra Barra Mansa, tira com as fotos, vai pra Amã. Eu cheguei lá, aquele monte de adolescente lá, e, meu irmão, um mundo totalmente diferente. O que eu tô fazendo aqui? E eu lembro até hoje, era o Tenente Cavalcante. Ele chegou pra mim e falou assim, guerreiro, o que você tá chateado? E eu falei assim, pô, chefe, eu não queria estar aqui. Eu jogo bola e sou formado em processamento de dados. Mandei essa, achando que ia colar. E, pô, eu tava na sessão de equitação, irmão. Na minha frente, eu falei, pô, vou mexer com cavalo, mano. Pô, tá louco. Aí nego já zoando, botando pilha. Falei, tu joga bola? Tu mexe com o computador? Vem cá. Me chamou e tal. Daqui a pouco eu falei, vou te ajudar então. Vou te liberar da sessão de equitação, tu vai pra cavalaria. Legal. Aí me tirou de lá, botou lá por cavalaria. Eu falei, pô, meu, se antes eu tava na equitação, agora eu tô o irmão do cavalo. Não sabia nada de militarismo, não entendia nada. Beleza, cavalaria. E aí descobri. Aí tinha que ficar, descobri que lá é a cavalaria de carro sobre lagarta, os tanques de guerra, como o leigo conhece. E ali, irmão, eu descobri que se fazem grandes amigos. E que, como eu aprendi lá, se você tá no inferno, abrace o demônio. E lá eu conheci Sargento Maia, muitos amigos, e ali eu tomei gosto pelo militarismo. Aí vários cursos, né? Aí tu vem, tem curso de boina preta, tem prova de resistência, operação furacão, teste de reação de líder, aí tu vai fazendo tudo e vai gostando daquilo. E lá, naquela época, a gente se falava muito em folha dirigida, né, cara? Não tinha hoje esse acesso à internet que todo mundo tem. Folha dirigida. Tudo que você quer saber de concurso era folha dirigida, algum amigo que fez e te falava. Era o governo de Fernando Henrique Cardoso, não é? Eu acho que era, cara. 1999. Era Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que era FHC. Era FHC. Eu me lembro que teve um corte de verba. Isso. Federal absurdo das Forças Armadas. E aí, nessa loucura toda, eu fiquei primeiro ano como recruta. Na minha primeira semana, quando eu voltei para casa, eu encontrei com meu irmão, vindo do Senai em Barra Mansa, e minha mão não fechava de tanta bolha. E eu falava assim, eu nunca mais volto para esse lugar. Não, eu via, tá louco, coisa de maluco. Trabalhava igual um louco. Eu falei, não vou, meu. Acordava, banho gelado, coisa de maluco, irmão. Filho chora, a mãe não vê. E aí, quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, não, tu vai voltar. Como é que você não vai voltar? Vai ficar desertor? Você tá louco, não sei o quê. Aí voltei. E aí, primeiro ano, depois fiz curso de formação de cabos. Rapidinho, no segundo ano já fui promovido. No terceiro ano eu fiz curso de motores de blindado. Aí eu dirigi o M41, que é o famoso tanque de guerra lá. Hoje nem é operacional, mas nem ativo mais. Foi substituído pelo Leopard. E aí vi alguns amigos falando da prova para PM.
E lá, irmão, tinha uma coisa que eu não gostava, que era quarto de hora. Que é tirar o seu serviço, quarto de hora, e tinha no outro dia que cumprir expediente. E eu falei, pá, coisa de maluco, a gente treina, trabalha e vive nisso. Porque, e sem alteração. Sem alteração nenhuma. Alteração. É uma coisa que eu falo para todo mundo, os militares que servem, serviço militar obrigatório da AMAN, é o instrumento de formação do cadete, irmão. Você trabalha em função da formação do cadete, que faz a prova da SpaceX e tal. O Alisson, que é o cara que tá operando o podcast aqui, ele serviu a AMAN na equitação, mas ele tinha uma função privilegiada, O cara. menino do banho dos cavalos. Ele cuidava do cavalo do tenente. Bom, hein, Alisson? Amigo, pô. virou amigo? Pô, parceiraço. Parceiraço. O menino que manuseava. Muito bom, Alisson. Ele ficou um bom tempo lá. Quando ele deu baixa, se emocionou, cara. Tem foto com cavalo e tudo, né? Foto com cavalo e tudo. Esse menino é bom. Dá pra trabalhar ali na Ilha São João, pô. Tem ali, tem um pessoal ali. Não, voluntário, trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Ele tinha orgulho de ser da equitação. Tem uns meninos que são bons. Tiro... Tem muito amigo bom lá, cara. E aí, nessa loucura toda, irmão, vi colegas fazendo prova e tal, blá. Falei, vou fazer prova pra polícia. E aí falei com a minha mãe, com meu pai. Mãe, pai, eu vou fazer prova pra polícia. Minha mãe, de jeito nenhum. Você é maluco, Clássico. não vai, que não sei o que. Seu pai e meu pai, não, nem fudendo, não sei o que. Meu pai caminhoneiro já tinha sofrido muito na mão de maus policiais. Os bota. Principalmente policial rodoviário, não todos, a minoria, sim. Mas existe corrupção em todo lugar, irmão. E aí meu pai falou, negativo, não vai. E aí minha mãe falou assim, fica tranquilo. Minha mãe chamava meu pai de bem. Fica tranquilo, bem, ele não vai passar não, ele não tá estudando. Só que, cara, eu sempre fui filho de professor, eu sempre me dediquei muito aos estudos. Passei, irmão. Passei e aí pedi pra ir embora. E aí, em 2002, eu ingressei na polícia. Em 18 de 10 de 2002, quase fazendo aí 23 anos, eu me formei. E ali eu vi uma diferença gigantesca do militarismo do Exército Brasileiro pro militarismo da polícia. E comecei a perceber... Você formou no Cefap ou foi aqui no 28? Não, aqui no 28. Aqui no 28. Aqui no, a turma 76, minha turma é 79. Foi aqui no 28. Acho que foi a última turma a formar aqui no 28. Salvo engano. E aí eu comecei a ver essa diferença e por estar no meio da educação por conta da minha mãe, eu comecei a perceber que quando eu entrei na polícia, eu trouxe comigo os preconceitos que as pessoas tinham da profissão, que eu seria ladrão, violento e não ia valer porra nenhuma, galinha, mulherenga, etc. Então eu comecei a fazer, cara, todo mundo não gosta da polícia. Porque aí tem toda aquela inversão de valores do pai que educa o filho. 3 famílias, 5 consignados. Isso aí, um monte de empréstimo, um monte de pensão e por aí vai. E se toca de carro porque tá roubando. E uma coisa, e meu irmão, eu falei, cara, que coisa louca. Eu abordo um carro com uma criança, a criança chora porque tem medo da polícia. E eu falei, cara, isso precisa mudar. E aí eu comecei a receber convites por conta da minha mãe ser professora, para ir no dia da profissão nas escolas. Porque muitos aluninhos, as crianças que não têm nenhum tipo de maldade, o que você quer ser? Polícia, bombeiro, médico, não sei o quê? Pô, chama o policial que é filho da Fátima, que ele vem aqui fardado e tal. Aí pedi autorização ao comando, ia na escola, fazia uma palestra, brincava com as crianças e comecei a quebrar isso. E eu comecei no meu policiamento a perceber que tinha uma admiração, mas que tinha também um medo. Colocado desde culturalmente essa inversão de valores, e eu queria, em algum momento, ficar, isso precisa mudar. Eu preciso me aproximar dessas pessoas e mostrar o outro lado da polícia. Porque eu sempre digo, a polícia tem coisas erradas? Tem, como qualquer profissão. Mas a maioria é gente boa. Só que o que vende capa de jornal é má notícia, irmão. Fato. Não adianta. Sargento Schubert fez um parto na viatura. Vai sair notinha pequena. Sargento Schubert deu um tiro errado, matou a criança. Vai sair a semana inteira, no Fantástico, não sei aonde. Vai sair em todos os lugares. Então eu comecei a fazer um trabalho de visita a escolas. Eu passava de viatura, eu parava para falar com a viatura. Eu abordei o Igor com o filho dele chorava, eu conversava, explicava. A mãe falava assim, não faz bagunça não que o polícia vai te pegar. Eu, negativo, vem cá, o polícia é amigo da criança, conversava com a criança. E a partir daí eu criei um projeto chamado Corrente do Bem. E assim eu comecei meu trabalho operacional, mas os meus dias de folga, eu comecei a visitar escolas, fazer esse projeto, porque isso trazia a população para o meu lado. E o policial não vive sem o apoio da sociedade. Ele precisa do olhar do cidadão de bem para ajudar em denúncia, em apoios logísticos, etc. Para que eu tivesse esse amparo das pessoas. Porque como é que eu vou chegar no seu bairro e dizer que eu conheço o seu bairro melhor do que você?
Ô, Schubert, isso aí eu sempre falo aqui, é o seguinte, olha só, eu tenho uma opinião sobre isso, é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião, eu tô falando aqui a minha opinião. É, pelo pouco que eu já estudei sobre segurança pública, sobre as coisas que eu leio, a humanidade, assim, o cara ser humano, ter humanidade como um princípio, ele não, a coercitividade, ela não pode sobrepor a humanidade. Não. Você tem que também ser humano. Então, assim, é muito maneiro quando você tem. Porque acaba que quando você fica na guerra o tempo todo, o nível, Você fica mais frio. a sensibilidade diminui, né? Você fica mais cascudão. Eu sempre trabalhei para que isso não acontecesse comigo. E aí eu digo que esse trabalho com criança, com família, me ajudou muito a não perder a humanidade. Legal. E claro, você tem coisas que você precisa ser frio naquele momento. Mas entre você ser frio e ser escroto, é diferente. Eu, por exemplo, eu posso prender um filho sem esculachar uma mãe. Fato. Eu posso, com a mãe chega, já aconteceu diversas vezes de mães, por exemplo, denunciarem o filho para mim. Porque sabiam que a minha forma, da minha equipe, a forma de trabalhar é outra. Então elas confiavam no nosso trabalho e se tornaram grandes amigas. Então, de dizer, por exemplo, em Pinheiral, que é o lugar que eu trabalhei durante 10 anos, os últimos 10 anos, toda a população tem o meu telefone, ou ele está acessível a todo mundo. Então, todo mundo precisa de alguma coisa, sargento, está acontecendo isso. Quando eu estou de serviço, eu resolvo, quando eu não estou, eu tento ajudar. Porque é minha obrigação como ser humano, é que você falou, sou ser humano, cara. Se o ser humano perder a capacidade de se importar com o outro, É isso. a gente está declinando muito, isso. irmão. E aí, não é pessoal. Não é pessoal. Até porque eu gostaria, eu sempre falei isso com a minha equipe, nós precisamos tratar as pessoas como nós gostaríamos que nossos pais fossem tratados. A gente precisa entender, bandido é bandido e eu não gosto de bandido, mas o trabalhador, ele tem e merece respeito. Ele vai errar. Mas aí é diferente o tratamento. Uhum. Você pode aconselhar, quantas vezes eu trabalhando, uma vez aqui, eu trabalhava na RP Alfa 269 aqui no Retiro, lá no Vale Verde, táxi subindo de madrugada, desce um camarada do táxi, eu abordei o táxi, é um taxista de um lado, tá indo aonde? Ah, na casa do meu amigo. Pô, 2 horas da manhã, falei, irmão, deixa ele então que eu vou levar na casa do amigo. Aí o cara congelou. Aí daqui a pouco ele falou assim, pô, eu falei, cara, tu não tá indo na casa do amigo, tá vindo comprar droga, né? Pô, tô, cara, o uniforme da CSN e tal. Falei, então, irmão, posso te revistar? Pedi, mas eu ia revistar de qualquer jeito. Fato. Só pra trazer uma proximidade, o cara entender que o tratamento é diferente. Isso. Eu não tenho que pedir, eu faço. Principalmente quando eu tô dentro da legalidade. E ele, claro, tal. Aí eu falei, meu, tua carteira, aí aquele pedacinho de moeda ali, onde guarda a moeda na carteira, abre e deixa eu olhar, tal. Daqui a pouco ele foi olhando a carteira dele, eu vi a foto da esposa e dos 2 filhos. Eu falei, irmão, tu saiu da CSN. Tu, em vez de ir pra casa, tu vem comprar cocaína. Talvez a sua mulher está brigando com sono e seu filho te esperando. Em vez de você comprar droga, irmão, desce daqui, passa no MPM, num lugar desse, compra um chocolate. Eu compro um chocolate. Né? Passou um tempo depois daquilo, ele foi embora com o taxista, depois de um tempo, o taxista me encontrou. Irmão, o cara desceu chorando. Se esse cara vai voltar lá amanhã e vai comprar droga, não me interessa, irmão. Fato. Mas no meu dia ele vai entender e vai ter uma mensagem diferente. Assim como na porta de uma delegacia. Pô, a mãe chega lá desesperada, que o filho foi preso no tráfico e não sei o quê. Eu não tenho que esculachar essa mulher. Eu tenho que dizer, senhora, seu filho foi preso por isso e isso. Vai funcionar assim. Senhora, fique tranquila, ele tá bem. E aí ela começa a ver diferente a minha postura. Isso melhora a postura da polícia num todo. Fato. E ela começa a pensar, pô, que legal, cara, esse cara é ser humano. Esse cara não me humilhou, não me esculachou, porque nem toda mãe tem culpa do filho estar no crime. Existem aquelas que sim. Nem Sim. toda família, né? Porque senão parece que é sua mãe. Nem toda família é conivente com o erro. A maioria delas não quer que o filho esteja no crime. Algumas até gostam disso, se dão bem com isso. E aí eu falo que a família toda se perdeu. Mas, cara, ela precisa de uma orientação, de um acalento. Eu mesmo, às vezes eu prendo o filho de alguém, eu ligo pra família. Fulana, aqui é o Sargento Schubert. Ela muitas vezes fala assim, eu sabia que o senhor ia me ligar. E eu fico feliz. E assim mesmo, eu fico feliz se fosse o senhor que me ligou. E que bom que ele tá preso e não morto. E aí, a partir daí, você cria laços, cara. E é isso aí ecoa pra muito lugar. Isso transforma a vida, como me ajuda a não perder a humanidade. O que eu vejo e detecto, principalmente que eu atuo no terceiro setor, é que por muitas e muitas vezes a pessoa que está dentro do processo lá, do movimento do tráfico, enfim, do crime, ele não é o problema, ele está no problema.
É preciso entender isso também, mas a polícia também não pode ser omissa, nenhum agente pode ser omisso a isso. Não. A coisa precisa acontecer como o jeito que acontecer. Mas eu acredito que muitas das suas prisões, a coisa acontecia assim, graças a Deus foi preso, senão estava morto. Sim, a maioria delas. Eu falo quando eu falo, muitas vezes quando eu prendo, o cara fala, pô, Sérgio, me dá uma chance. Você tá tendo uma agora. É Muitas agora. vezes você tá tendo uma agora. Teve situação de eu prender jovens que uma semana antes eles estavam na minha palestra. Ele falou, pô, Sérgio, eu tava na sua palestra. Eu falei, sinal que você não entendeu. Não, mas quando eu sair eu vou melhorar. Então tá show. Eu conheço jovens que foram presos e que saíram do crime. Assim como conheço jovens que foram presos, voltaram pro crime e estão mortos. E muitas das vezes, irmão, é o momento que a família descansa. Parece frio e duro, mas tem filhos que a família só descansa quando tá preso ou quando morre. Que aí é um descanso, vem o luto e tudo, mas a família já não tem mais medo de invadir a casa dela, de ver o filho sendo esculachado na rua, receber vídeo do filho sendo executado. A mãe vive naquela eterna aflição, aquele eterno medo. Isso é surreal, irmão. E eu falo isso nas minhas palestras para os filhos, nas minhas palestras para os pais, porque a gente precisa escolher. Porque é escolha e consequência, irmão, não tem jeito. Agora, Schubert, na sua visão, no jeito que você enxerga o mundo, qual é a diferença entre a polícia e a política? Eu falo assim, eu tô há 23 anos. A polícia hoje, ela precisa muito do apoio e do amparo político. E aí eu tô dizendo, legislação, amparo jurídico, mudança de leis, tudo isso faz com que a polícia seja mais eficaz. A gente tem um termo que a gente usa que é enxugar gelo. Eu prendo, aí as pessoas falam assim, a justiça solta. Não é a justiça que solta, são as leis. O delegado, o juiz, ele não tem como te prender se a lei não tipifica, não dá amparo. E a lei, às vezes, ela tem brechas que o advogado vai usar. Então, a política, ela tem total influência na polícia. E aí a gente diz de tudo, estrutura, organização, direcionamento. Quando a política interfere de modo tendencioso e ruim, aí a gente está destruindo um sistema. E isso acontece? Também acontece. Já aconteceu fatos aí, tem muito policial para poder digitar numa ocorrência e chega um político para fazer um pedido. Isso acontece em todo lugar. Chega um político, chega um pai de família. Então, assim, é complicado. Hoje, por exemplo, na política mudou-se coisas que o policial vai trabalhar com a câmera. Eu sou contra. Tá, agora tem que usar? Vamos usar. Mas eu sou contra. Ela impede muita coisa. Impede como? O Igor vai encontrar comigo para fazer uma denúncia. Não vai, irmão. Eu te serviço sendo filmado, ele não vai. O advogado vai pedir a filmagem e vai ver que o Igor deu a denúncia. Mas e aí? Ou então, eu tô com a câmera na garagem da dona Joana. Um nome fictício aqui. Daqui a pouco o advogado vai pegar, o Ministério Público pede, o advogado solicita, o sargento Schubert estava na garagem da dona Joana te observando quando te prendeu. A dona Joana amanhã é vítima. Então, assim, tem coisas que as pessoas precisam entender. Mas a câmera está fazendo mesmo. Todo mundo hoje está sendo filmado. Todo lugar você vai ter alguém com celular, tem a câmera da cidade. A própria câmera do seu celular desligado, ele já faz isso. Já foi. Então, assim, mas a tornozeleira no vagabundo serve pra quê? Pra nada. Então, bota a câmera no vagabundo, pô. Bota a câmera pra ele quando ele sair de cadeia, da condicional, em vez de tornozeleira, bota a câmera nele. Aí eu quero ver. Porque vagabundo fica lá na biqueira, lá na boca de fumo, trabalhando 24 horas por dia com tornozeleira no pé. E aí? O cara banca. O cara banca na boca com a tornozeleira com o carregador, cara. É isso aí, irmão. É isso aí. Então, assim... é um absurdo, escárnio. E vai ver o valor de uma tornozeleira. A gente fez uma prisão em Pinheiral de um camarada que tinha rompido a tornozeleira. Ele deixava ela carregando em casa. Não sei com que esquema, se aquilo... Porque nem ela é rastreável, mas não é todo ao tempo todo. O cara vai dizer, hoje vamos rastrear a tornozeleira do Schubert. Então, eu acredito que funcione assim. Porque se funcionasse de forma ampla, tinha um monte de gente aí preso. Fato. Então, assim, pegamos o cara... sem a tornozeleira, fomos na casa dele, achamos a tornozeleira, delegacia. Ele saiu, a tornozeleira ficou na outra semana, ele tava com a nova. O que mudou pra esse cara? Nada. Absolutamente nada. Nada. Quem paga essa tornozeleira? Contribuinte. Então, assim, a política precisa entender isso. Eu falo pra qualquer político, irmão. Falar mal da polícia é mole. Troca de lugar. Sobe o morro com a gente. Vai lá. Vai numa operação. Vai lá, como dizia o Batata, gol Bostinha. Passa a primeira, a terceira e a quinta só. E vai. Isso aí. Então é muito fácil, mano. Eu falo isso, tem um monte de especialista de gabinete, especialista de escritório, falando da polícia. Fato.
E isso pra mim é um absurdo, irmão. A ponta da lança é totalmente diferente. A hora que você sobe o morro com uma equipe de patamo, com uma equipe de GAT, e a bala voa, ou você é encurralado, ou você tem que resgatar alguém, é totalmente diferente. É Verdade. totalmente diferente. O Batata teve um podcast que o Batata falou assim: meu irmão, quando soca o cara na polícia, aí é outra história. Porque é realmente a ponta da lança, né? E a ponta da lança, e vou dizer, a ponta da lança está cansada. Está desmotivada. Bons policiais estão cansados. Muitos com receio e medo de trabalhar. O camarada hoje, e eu vou citar isso, e doa quem doer, o camarada hoje, ele não precisa fazer nada de errado. Ele só precisa ser acusado. Por exemplo, o Sargento Schubert, excelente policial. E vou dizer, irmão, sou foda no que eu faço. Eu e minha equipe, não faço nada sozinho. A minha ex-equipe, né, a equipe com quem eu trabalhei durante muitos anos em Pinheiral, também conhecida como Barca do Bem, fazíamos um trabalho de excelência. Não tem um cidadão honesto e de bem que não aprove o nosso trabalho. Ele vai lá e trabalha pra caramba, a gente vai lá e trabalha pra caramba. A gente começa a incomodar o policial que não presta, o policial que tem inveja e o vagabundo. Se juntar esses três, eles dão um jeito de te derrubar. O que impede, por exemplo, de uma pessoa mal intencionada forjar uma denúncia contra o Igor, contra o Sargento Schubert? Nada. Não. Mas e se eu não tenho amparo jurídico? Aí, algumas vezes, você percebe que uma equipe não tem valor. Aí, daqui a pouco, essa equipe é destruída. E aí você vê o efeito colateral. O vagabundo cresce. O outro policial que é do bem, que gosta de trabalhar, já fica desmotivado. Fala assim, pô, se fizeram isso com o cara, o que vão fazer comigo? E aí você começa a pensar, vale a pena? Aí você vê um monte de polícia bom pra caramba correndo da rua. A gente fala, achando um cantinho pra se esconder. E aí você vê o sistema vencendo. Então isso é muito ruim. Porque bons policiais tem um monte. A ponta da lança só tem muito guerreiro bom. Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Tem muito guerreiro. E o dia que esses caras pararem, o caos se instala. Exatamente. Eu falo isso, eu não tenho pudor nenhum pra falar isso. Olha, a gente reclama da polícia, mas se os caras pararem e uma favela, vou botar nome aqui numa favela, tá? Se a Rocinha descer, um exemplo, tá? Se a Rocinha descer ali para baixo ali, cara, olha o tamanho da Rocinha. Quem segura? Ninguém, irmão. Quem segura isso é a polícia. É a polícia que segura. Eu vou ser muito sincero, irmão. As pessoas, elas tendem a errar comparações. Muita gente fala assim, Volta Redonda, Rocinha, isso aqui, a gente precisa entender na proporção. Entendendo a proporção. Aqui estamos 300 mil habitantes, lá somos 1 milhão. Você precisa entender essa matemática, porque senão você vai achar que a gente sempre está no paraíso. E eu digo o seguinte, se hoje eu pudesse fazer um pedido, um sonho, faça um cadastro, tu não gosta da polícia, então tu vai cadastrar seu nomezinho e seu CPF. Você deu problema contigo na tua vida que precisa de polícia, não liga, irmão. Liga pro Batman. Liga pro Batman, vai pra Liga da Justiça, liga pro inferno, mas não liga pra polícia. Você não gosta, você não fez a musiquinha, não acabou, tem que acabar, que é a fim da polícia. Então, meu irmão, não liga pra polícia. É verdade. Seu filho foi sequestrado, seu filho te bateu, seu marido te espancou, você não gosta de polícia, sustenta a sua escolha. Ponto. E imagine se hoje todo policial dissesse assim, a polícia desse um boom, hoje é sexta-feira, a partir de segunda a polícia não trabalha. Durante 10 dias. Na segunda-feira, o vagabundo ele ia mandar os frentes dele pra rua. Vê se isso é verdade. Aí será que é trote? Estão armando, não sei o quê? Aí ia ver, irmão, não tem polícia na rua não. Na terça-feira, ia começar o vagabundo a roubar. Na quarta-feira, você ia ver um monte de gente que se dizia cidadão de bem, saqueando. Na quinta, um caos. Na sexta, até quem não gosta de polícia dizendo, volta a polícia, pelo amor de Deus. Sim. E é essa a história, irmão. Se a gente fechar os olhos, se a gente não entender que a polícia é necessária para que o caos não se instale, a gente vai estar fadado ao fracasso. E vou dizer mais, tá ficando ruim. Tá ficando ruim. Mas assim, tem uma coisa legal também, pessoal. Tem uma coisa legal que acontece aqui com o Schubert, que o Schubert dá uma palestra. E essa palestra é de coisa legal que ele vai falando. Me fala um pouco da sua palestra. Então, essa palestra começou lá atrás, quando eu te falei. Aquilo que eu falei, não adianta a gente só prender. Não adianta o Sargento Schubert, o Patamo, o GAT, seja lá de quem for, só prender, irmão. A gente precisa consertar esse problema lá embaixo. E a gente está falando de família, de jovens, de escola, de educação. É um problema sistêmico.
E pensando nisso, eu sou voluntário e sempre faço palestra em escolas, empresas, igrejas, associações, falando sobre escolhas e consequências. Normalmente eu faço com jovens e com os pais. E aí eu vou lá e trago algumas histórias, alguns conceitos e vou falando com essa juventude, mostrando para eles o outro lado da moeda. E é tão legal, cara, que você percebe a mudança desses jovens. Porque ali eu dou espaço para perguntas. Você se aproxima dessa molecada e às vezes eu saio da palestra e recebo ligação. Sargento, gostei. Pô, tem palestra que eu fui com o menino e falo assim, Sargento, posso te chamar de pai? Olha que louco, irmão. E aí você pensa, pô, é porque eu sou um cara legal ou porque o pai dele é ausente? Porque tem esse cenário. Eu falo que as famílias negociaram o que é inegociável. Na nossa geração, a gente descobriu que somos da mesma idade, a gente não via professor apanhando em sala de aula. Fato. A gente tinha medo. Porque se o nosso pai, nossa mãe fosse chamada da escola, eles ficariam do lado do professor, irmão. A gente ficava de castigo pra parede. E detalhe, hoje eu encontro com meus professores, Alcilene, Maria Tereza, Darlane e tantas outros professores, eu sinto saudade, eu abraço, eu me emociono quando falo com elas. Porque somos o que somos graças a eles também. Hoje, muitos pais acham que é a escola que tem que educar. E aí bota o filho pra escola como se ele estivesse indo pra praia. O filho vai lá, quer ficar com o celular, quer bater no professor, e o pai não faz nada. Você quando fazer uma reunião de pais com presença maçante, é quase impossível. Então essas palestras começaram desse jeito. Pros jovens e pros pais. Dia 14 agora eu vou para Quatis dar uma palestra para os pais. Porque é isso, irmão. Não adianta o Sargento Schubert falar com o filho do Igor se o Igor não continuar esse trabalho. Não adianta o Igor não olhar mochila, não olhar celular, não falar sobre droga, sobre sexo, sobre sistema penitenciário, sobre o plantio. Se você planta banana, tu vai colher banana, pô. Não vem falar você, menina, você vai transar sem camisinha, tu vai engravidar. Então você precisa orientar, os pais precisam orientar. E eu comecei essas palestras em escolas, rede pública particular, e isso começou a trazer muito retorno. Retorno de conscientização, admiração. As jovens que estavam perdidos, falaram, Sargento, eu ouvi aquilo, eu parei de usar droga. Eu quero ser polícia. Pô, meu irmão é traficante, eu quero distância dele. É isso aí, irmão. Nunca vai deixar de ser seu irmão. Mas a escolha dele é uma, a sua é outra. A gente precisa romper ciclo. A gente precisa mostrar para a nossa juventude que o herói não tá no filme, não, parceiro. O herói tá aqui. O herói tá aqui. Você precisa romper o seu. Meu pai era alcoólatra. Tu tem que ser alcoólatra? Tu não tem que ser alcoólatra. Meu pai era traficante. Você não tem que ser traficante. Você tem que ser um cara melhor, pô. Então é isso que eu faço com os jovens. Eu mostro para eles. As pessoas dizem que essa geração tá perdida. Quem se perdeu fomos nós. São os pais de hoje em dia, não vou dizer todos, obviamente, mas muitos pais de hoje em dia se perderam. Então eu levo para esses jovens a possibilidade de mudança. Eu falo sobre leis, sobre respeito, e automaticamente eu falo, reproduz isso em casa, pô. Chega em casa, faz o seu papel de filho. Respeita a sua mãe, respeita seu pai, arruma a tua cama, respeita o professor. Aí eu falo sobre tudo, sobre bullying, uma série de coisas que, cara, é muito... E detalhe, eu dou voz. Eu deixo eles falarem. Que eu não sou o ditador, irmão. E eles têm muita coisa para ensinar. A gente aprende muito com o jovem. Teve situação de aluna minha, eu comecei a dar aula uma vez num projeto em Volta Redonda, dos meus alunos, de aluna minha vir falar para mim que ela estava sendo violentada, parceiro. E ela não falava isso em casa. Porque ela não tinha o diálogo em casa. Chave de acesso, né? É chave de acesso. E muitas das vezes os pais perdem isso. A gente fala, a gente tá perdendo o filho pro quarto. Onde tá seu filho? Não sei. Ele tá no quarto. Existe uma coisa aí que é o seguinte. Eu falo isso aí mais uma vez. É o meu posicionamento aqui no podcast, tá? Pra tudo nessa vida tem um limite e tem um limítrofe daquilo. E aí eu entro no inegociável. Mas tem a bendita da... vou preservar a... Como a gente fala? A privacidade do meu filho. Amigo. Privacidade tem que ter quando ele paga as contas e mora na casa dele. Mora na casa dele, é a coisa dele. A escolha dele, pô, é isso aí. É a vida dele. E outra coisa, eu sempre falo, inclusive aqui dentro da agência, para a galera da produção, falo o seguinte, olha só, gente. Não tenha medo de ser a quebra de paradigma. Não. Mas eu vou ficar sozinho e tal. Então, escolha a solitude. Escolha a solitude. Antes só do que mal acompanhado, irmão. É isso. Eu não sou carneiro pra estar copiando os outros. Eu tenho que ter minha opinião. E ela pode ser mudada. Quando vem um conhecimento, alguém que me faça refletir e falar, pô, cara, tu tava num caminho errado. Tu pensou de um jeito diferente. Isso é importante. Mas não, eu tenho que aceitar porque eu quero estar no meio do grupo. Pô, irmão, eu falo isso pra minha filha.
Eu não sei se eu comentei, minha filha é transexual. E é um desafio, irmão. Amo minha filha. Quando ela me falou sobre isso, eu falei, legal, vamos estudar sobre isso, que eu vou me preparar para te ajudar. E aí, passou um tempo. Então, assim, eu falei, ela precisa fazer escolhas. Todo jovem, todo pai, toda mãe precisa fazer escolhas. É o que você falou, tem uma linha. E tem coisas que são inegociáveis. Eu falo isso para os pais, os filhos de vocês não precisam amá-los, mas eles precisam respeitá-los. Tem pai aí que dá o celular pro filho, quando você pergunta, pai, tu tem a senha? Não, por quê? Privacidade. Meu irmão, do outro lado tem um pedófilo. Do outro lado tem um cara em Piraí, acho que aconteceu recentemente, uma menina marcou um encontro, e aí quando ela encontrou com o cara, começou a beijar com o cara, ficar com o cara na conversa boa, pum. Ela disse não, ele violentou ela 2 vezes. E aí? Será que o pai e a mãe estavam acompanhando? Nem sempre, às vezes está acompanhando e acontece. Nem sempre é culpa do pai e a mãe, nem sempre o pai e a mãe tem culpa nisso. Mas tem muita coisa que você precisa participar, irmão. Tem filho aí que é executado porque tá fazendo símbolo de facção e nem sabe o que é símbolo de facção. Eu falo, pega todo pai e mãe, pega a rede social do seu filho e dá uma olhada quem ele tá seguindo, o que ele tá ouvindo, o que ele tá falando, o que ele tá fazendo. Hoje em dia, infelizmente, tem jovens que são executados porque moram num bairro de uma facção e foram no bairro de outra. E aí na rede social dele ele tá lá fazendo apologia ao tráfico, sem sequer ser do tráfico, né? Ah, eu sou afim, eu gosto, acho legal, meus amigos, é maneiro. Cara, é maneiro nada, irmão. Então, assim, essas escolhas, elas trazem uma consequência. E é aquilo que você falou, privacidade é quando tu paga a tua conta, mora na tua casa, e o que tu faz só vai ter consequências para você. Do contrário, irmão, você vai... Filhos órfãos de pais vivos. É verdade. Schubert, tem uma coisa legal lá em Pinheiral, que é a Orquestra Filarmônica. Na verdade nós estamos tentando. A Orquestra Filarmônica se tornou um desafio. A gente tem alguns projetos lá, a Páscoa Solidária, que é um projeto que eu, enquanto policial, já faço há muitos anos, não só em Pinheiral, fazia em outros lugares, que é toda época de Páscoa a gente faz a gente busca apoio com as pessoas e a gente arrecada a caixa de bombom e entrega para todas as crianças que a gente puder. O último ano foram quase 1.500 caixas de bombom. Esse ano, na verdade, né? Quase 1.500 caixas de bombom. E a gente tem para criança em todos. E isso aproxima. E é verdade que tem criança que não recebe nada, é o único presente de Páscoa que recebe? Sim, tem. E aí, aonde que tá? Isso, Sargento, Schubert, como é que você conseguiu ir? Que ideia foi essa? O tráfico entrega bombom. O tráfico, ele quer o seu filho. E aí, cara, você tá no... a gente tá falando da figura política, do Estado, etc. Tem lugar que se o Estado não chegar, quem chega é o tráfico. E ele passa a ideia de ser amigo. Aí chega na Páscoa, ele vai lá dar ovo de Páscoa, dar bombom, a criancinha olha para aquele traficante, é meu amigo. Eles desenvolvem a síndrome do Robin Hood. Né? Exatamente, a síndrome do Robin Hood. E aí, ele que dá pipa, ele que dá isso. Aí esse moleque cresce admirando o cara errado. E aí eu decidi... E aí tive o apoio de muitos amigos e tal. Então todo ano eu vou lá e batalha, a gente corre atrás, faço desafios. E, já fiz tanta coisa para conseguir, a gente vai lá e entrega para todo mundo. Então isso tornou uma referência. Um dos motivos da nossa viatura ter sido, enquanto estava nativa, a apelidada de Barca do Bem. E aí, de contrapartida, na nossa cidade, eu criei também a biblioteca, aquelas geladeiras biblioteca. Eu arrecado livros, coloco lá para as pessoas poderem pegar, ler e tal. Isso é maneiro. E lá em Pinheiral tem a Rua da Banda. Já existiu banda de música lá muito tempo atrás. Ficou a Rua da Banda, mas a banda foi extinta. Eu sei que tem fanfarra, né? Sim, mas a orquestra acabou. Então toda vez que tinha um evento lá, buscava a orquestra de outro lugar e tal. E aí, assim, tenho amigos em comum. Aí conheci o Marcos, que é um mestre em música. Ele é músico muito bom, excelente. E ele falou dessa vontade dele. Eu também tinha essa vontade de engajamento. Tenho amigos como o Rony. Um dia, numa apresentação de orquestra lá em Pinheiral, da banda em Pinheiral, eu vi o Rony, a gente veio com a orquestra de fora, por que isso? E aí, na última eleição, eu fui estudar sobre isso, e agora juntou alguns músicos, e a gente criou o estatuto, agora a gente está assinando o estatuto, eu vou iniciar agora uma campanha para a gente arrecadar fundos para pagar as taxas no cartório, porque é tudo muito caro, dá R$ 1.500 em média, para que a banda exista juridicamente. Que a Orquestra Filarmônica de Pinheiral, existindo juridicamente, ela pode participar de licitação, de edital. Já conversei até com o prefeito lá, o Luciano, que abraçou a ideia, vai nos ajudar também nessa captação de recurso. É isso que eu ia te perguntar, como é que tá o poder público, como é que tá o poder municipal nessa participação? Então, o Marcos, ele falou comigo, o músico, ele falou assim, cara, é a primeira vez que eu vejo a luz acender.
Porque ele falou que, legal. ele como músico, ele falou assim, cara, eu já falei isso em diversos governos anteriores, mas eu nunca passei disso. E aí eu marquei uma reunião com o prefeito Luciano, e o prefeito Luciano rapidamente nos ouviu, rapidamente passou isso para o secretário de Educação, para a gente, além da orquestra, levar esse projeto para dentro das escolas, para os jovens, para as crianças, para formar, trazer a música como mais uma alternativa e tentar ampliar isso ao máximo. Aí já conversei isso também com o deputado e secretário de Turismo Gustavo Tutuca, que a ideia é a gente conseguir recursos para que a gente estruture, porque a gente está falando de uma orquestra, ela precisa de instrumento, precisa dos professores, são coisas que demandam dinheiro, parte financeira. Mas enquanto não existe juridicamente, a gente não tem amparo para entrar em edital, Lei Rouanet, Rede Blank, não sei o quê. Isso tudo precisa. Então é um desafio que vai ser, eu tenho certeza que nós vamos alcançar, para que aí sim a gente dê o pontapé inicial. Já está tudo muito amarradinho, edital, porque é tudo assim, eu estou aprendendo agora essa parte. Depende de muito, estatuto, assembleia, tudo, as pessoas, o corpo diretor, tem tudo aquilo ali, tem que ter pessoas dispostas. Eu, por exemplo, eu não posso por conta da minha profissão, de ser funcionário público, mas tem pessoas que estão dispostas a dar o nome e serem cobrados por isso. Então, assim, o estatuto ficou muito bem redondo. Agora a gente vai fazer essa arrecadação para que isso comece a acontecer. Inclusive, assim, eu tenho uma coisa que eu preciso pontuar aqui, que Gustavo, quando assumiu a Secretaria de Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, Sim. teve um diferencial, houve um diferencial muito grande. Sim. E tá fazendo cada dia. Tá fazendo. E o Jackson Emerick também é um cara fantástico, né? Deu um pontapé na Funarte. Cara, assim, nada se faz sozinho, né, cara? É verdade. Ninguém conquista nada sozinho. Esse dia eu tava numa reunião com o Gustavo e eu tenho aprendido muito. É um dos caminhos que eu tô. Hoje eu fui adido à Secretaria de Turismo por causa do meu conhecimento de segurança e aí aproveitei alguns problemas profissionais que eu te falei. Você quando se destaca, você incomoda. Eu sempre falo, o mosquito não ataca a luz apagada. Você incomoda. E aí as pessoas tentam te prejudicar. E aí nessa aí eu tinha algumas propostas políticas, eu aceitei o convite do Gustavo Tutuca, o deputado e secretário de Turismo, e hoje estou aprendendo muito com ele, e eu vejo esse olhar diferenciado, porque o turismo, na nossa região mesmo, interior, Sim. Vale do Café, ele tem ido em todos os lugares, porque isso é bom para a cidade, isso faz com que a economia fique mais forte, ajuda os artistas locais, isso tudo faz a engrenagem girar. Então eu tenho gostado do que estou vendo, estou aprendendo muito. E esse dia eu estava até vendo o Fernando Costa, que trabalha direto no Fernando, quero mandar um abraço aqui pro Fernando. Gente boa. Eu e Fernando, nós temos um trato que o Fernando falou assim, faltam quantas campanhas para parar? Né? Quantas campanhas? Toda vez que a gente se encontra, quantas campanhas faltam? Falei, mais 4, mais 5. E eu tenho aprendido muito com esses caras. Fernando é fantástico. Porque assim, eu fui candidato na última eleição, aprendi muito sobre isso, e eu falo que a gente precisa de homens bons, homens e mulheres bons e bem intencionados na política. Porque senão a gente está fadado a ter pessoas medíocres nos direcionando. Sim. E eu gostaria muito que tudo isso mudasse. Eu gostaria que, para um cara ser candidato, ele tivesse que fazer uma prova sobre o que ele vai exercer. Tu quer ser candidato a vereador? Vamos fazer uma prova. Sua função, lei orgânica do município, o que é normas ABNT? Mas para quê? Para fiscalizar tem que saber de alguma coisa. O que é uma renda per capita, o que é um PIB? Porque tem candidato aí que não sabe nada, cara. Ele tá ali só enfeitando cadeira. E aí como é que esse cara vai lutar por aquilo que a gente acredita, por causas que realmente são importantes? Então eu acho que as pessoas precisam se conscientizar disso. Porque estão ali nos representando durante 4 anos, e aí a gente fica meio que largado. Então assim, eu tenho gostado muito do que eu estou vivendo, sinto falta, obviamente, eu sou um policial operacional, e continuo sendo policial, eu digo isso para as pessoas quando me pedem ajuda, se eu estiver passando de folga e o cara estiver traficando, eu vou prendê-lo. Não tem problema nenhum, a algema anda comigo, a pistola anda comigo, joelho na nuca mesmo, vai ficar deitado até chegar a viatura. E vou continuar ajudando. Então assim, eu tenho batalhado muito por isso, até porque tem causas que eu gosto muito, que eu luto muito, que é questão dos autistas, né, famílias atípicas, a própria questão do LGBT, por conta da minha filha ser trans e o quanto eu busquei conhecimento, tem sido um desafio, porque as pessoas precisam entender que todo mundo é ser humano, não importa o que você faz na sua intimidade, irmão. Cada um tem o seu espaço e a gente precisa buscar respeito respeitando. Então isso para mim tem sido assim desafiador, e a política ela te dá força para chegar nesses lugares. Isso é uma coisa que
a gente volta lá quando a gente tava falando de coercitividade e humanidade, né? Sim, Cara, tem sangue correndo na veia. tem, irmão. Quando você fala a imagem do policial, eu tenho um grande amigo, grandíssimo amigo, que nos momentos, em alguns momentos de aflição, eu ligo pra ele. E ele é um policial militar, eu acho que ele é segundo sargento, e é caveira. Não é o Braga, não é? Não, não, é o Wallace, tá lá no Rio. Braga é Ele, inclusive, já veio dar palestra aqui na Assembleia de Deus. O Wallace é um cara fantástico e a gente conversa muito. A gente conversa muito. Fala muito sobre essa coisa do inegociável, fala muito sobre essa coisa de humanidade. E ele fala, cara, olha só, não é por cara é a polícia que ele não é pai de família, Pô, irmão, você tá que ele doido. não enfrenta questões, Sim. que ele não chora, Pô, que ele não tem depressão, que ele... olha, não é um as pessoas, super-herói da as pessoas acham Marvel. que a gente é forte, que somos só forte o tempo todo, irmão. Isso é difícil demais, cara. Demais. Pô, recentemente, a gente tem visto cada dia mais policiais cometendo suicídio, cara. Exatamente, E você chegou no a ponto. cada 45 minutos, salvo engano, um homem comete suicídio no Brasil. E policiais, eles estão com os nervos à flor da pele, irmão. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu já passei fase na minha vida que eu pensei nisso. Só que eu tinha uma coisa, base familiar. Eu tinha onde me apegar. E muitas das vezes eu falo, isso o homem já faz isso por si só, o que é um erro. A gente quer resolver tudo sozinho. A gente não quer baixar a guarda, a gente não quer pedir socorro. Tu vai se conciliar com a parede, Tu vai né? se aconselhar com a parede, tu vai chorar no escuro, irmão. Como policial, por exemplo, quantas vezes eu vi a minha filha, eu falei, pô, ela não fala comigo, e eu percebendo, né? Porque eu sou policial, cara. Então, sabe, aí às vezes eu vou dar uma palestra num lugar, tem um amigo, um abraço pro Alisson Gaspar. E as pessoas olham, o Alisson quando eu conheci, e aí indo dar palestra na escola, em Coatis, daqui a pouco, ele falando um pouquinho, ele começou a chorar. E aí eu fui dar a palestra, perguntei pra você, não, tá tudo bem. Fui dar a palestra, depois fui embora, mandei mensagem pra ele, Alisson, obrigado, não tinha sido ele que tinha me convidado. Obrigado por ter me recebido tão bem, desculpa qualquer coisa, me manda as fotos, espero que tenha gostado. Ele me mandou um texto, irmão, que me transformou mais um pouco. Ele falou assim, cara, primeiro foi tudo perfeito, agradeço por tudo e quero aqui te pedir perdão. Porque ao te conhecer eu pensei que você fosse um policial machista e homofóbico. E quando descobri que você buscou conhecimento para lutar pela sua filha, pela causa da sua filha, eu vi que o preconceituoso fui eu. E aí ele traçou mais algumas coisas ali e me mostrou que muitas vezes as pessoas olham para mim, cara, sem eu falar nada. Tu é machista, tu é homofóbico, tu é ignorante, tu é isso, tu é aquilo. E eu não sou. Eu sou pai, sou esposo, sou filho, sou irmão. Perdi meu pai, tenho medo. Eu tenho medo de morrer, eu sinto fome, sinto frio. Eu adoeço. Eu tive um câncer, eu lutei contra o câncer sozinho. No sentido de poucas pessoas sabiam. Eu descobri o câncer no meio do câncer do meu pai. E eu não falei nem pro meu pai nem pra minha mãe. Eu não me dei o direito de falar com eles, porque eu falei, pô, meu pai já tá lutando. 15 dias depois que meu pai faleceu, que eu fui fazer o meu exame, fiz a cirurgia, retirei o tumor. E poucas pessoas. Eu fui falar para amigos, irmão, faça teste, faça exame, porque somos homem e a gente fica essa bronca toda, e a mulher faz preventivo, faz isso, faz aquilo, e a gente não se cuida. Fato. Então, assim, o policial tá aí doente, cara. A tropa fica doente. O policial ele é acusado o tempo todo. E isso é muito difícil, irmão. Inclusive, a arte da guerra fala sobre Muito. o adoecimento da tropa. Não fala muito, irmão. Fala sobre isso. Falei Então, com a Ana, né? Já leu a Arte da Guerra? Não, foi leia. leia. É Leia a arte importante, é da guerra. importante, cara. Porque existe todo esse imbróglio em volta e uma coisa que eu ouvi, falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Numa conversa, ele falou assim, eu não nasci polícia não, cara. Eu fui ser polícia com 23 anos. Eu já Com tava... 21, que loucura. Eu tava no mundo. Eu nasci, eu fui ser humano, fui criança, joguei bola. Eu fiz... Já aprendi amigo, já vi amigo morrer, já quase morri. Isso tudo, irmão, é muito... Hoje a polícia tem, aqui no 28, acho que até Tenente Juliana, psicóloga. Mas é muito complicado. Eu falei com ela numa conversa, uma roda de conversa que o 28 fez, que a polícia faz. Eu falei, Tenente, a gente tem uma barreira. Eu sou policial, mas dificilmente eu vou me abrir com a senhora. É fato. Eu tenho medo, pô. Eu tenho medo, eu já pensei em me matar, eu tenho medo de me abrir com a senhora. É difícil pra nós, homens, principalmente. E aí vem toda uma questão cultural, que a gente precisa melhorar muito. Eu tenho medo, pô. Eu tenho medo do meu telefone tocar e minha filha ter sido agredida por algum ignorante homofóbico, cara. Então eu vivo com meus monstros. E eu tenho que dominá-los. Porque eu não posso descarregar em ninguém. Eu não posso. E aí você vê policiais, às vezes, se envolvendo com droga, se envolvendo com N coisas, mas às vezes ele viu aquilo aí como um gatilho, como bebida. Ah, pô, policial. Irmão, policial é ser humano. É gente. Nós não somos robô. Robocop é filme, parceiro. A gente é gente da gente. A gente sofre como vocês sofrem, pô.
Se eu tomar um tiro, eu vou sangrar e você vai ver isso. E eu vou morrer e você não vai sentir minha falta. Quem vai sentir minha falta é minha família. No outro dia eu sou esquecido. O Brasil não valoriza os seus militares. Muito diferente Diferente de outros lugares. De outros lugares, cara. De outros lugares. Então, assim, isso tudo é muito complicado, cara. Aí eu falo assim, eu tenho orgulho de falar isso. Assim, cara, sabe quantas vezes eu fui parado pela polícia, assim, tomado uma abordagem? Nunca fui abordado. Eu nunca fui abordado, mas eu sempre tenho uma blitz ali, tem uma operação. Cara, meu documento tá em dia, eu tô com a minha família, eu vou abaixar meus vidros, eu vou ligar a luz, eu vou deixar minha mão à vista. Quando eu tô fazendo esse tipo de operação, normalmente eu uso a lanterna para iluminar dentro do carro. E poucas pessoas, infelizmente poucas pessoas, não têm esse conhecimento ou ignoram de fazer o que você faz. Abaixa o vidro, abaixa o farol, acende a luz do salão, luz interna. Porque isso facilita a minha visualização. E facilita que eu veja se tá tudo bem, se não tá tudo bem. Aí quando eu coloco a lanterna na... Pô, seu farol também tá. E aí você precisa fazer todo um trabalho de conscientização. E se tomar um enquadro da polícia, tá tudo bem, irmão. Irmão. É o papel da polícia, sinal que ela tá trabalhando. Desembarca. Desembarca, mãozinha no capô, vai ser revistado, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quantos amigos eu fiz através de uma abordagem? E vou dizer mais, a corrupção que acontece, e acontece em qualquer lugar, na maioria das vezes ao longo dos meus 23 anos de polícia, ela vem de dentro do carro para fora do carro. E quando dois vagabundos, dois mau caráter se encontram, a corrupção acontece, parceiro. Se o sargento Schubert aborda o Igor, e aí você tá com o documento atrasado, etc, e eu te proponho uma negociação e você aceita, você é tão corrupto quanto eu. Ou se você diz, pô, Schubert, tem como resolver de outro jeito, não? Aí eu aceito, eu sou tão safado quanto você. Porque se tu é honesto, vai dizer, irmão, me multa, faz o seu papel. Vamos lá. E se você me oferece, eu digo, irmão, muito obrigado, mas eu tô aqui pra fazer o meu papel. Agora, se você não quer viver nada disso, faz favor, cara. Pague o IPVA do teu carro. Ande certo. Anda certinho. Tem gente, esses dias um camarada parou, ele entrou na contramão pra falar comigo. Eu na viatura, ele entrou na contramão, dirigindo na contramão. Sargento, é um absurdo aqui emperrar essas motos barulhentas, que é um absurdo em qualquer lugar. Isso. Aí eu falei, pô, é fogo. E eu falei, não é o momento de eu dar um esporro nele porque ele tá na contramão. Deixa ele desabafar. Ah, que não sei o que, é um absurdo. O cara fez isso ali, pô, dá vontade de atropelar o cara da moto. Ele foi lá, estacionou, bebeu, entrou no carro. Eu saí de lá antes que eu tinha que um outro lugar. Mas foi lá beber. Depois dirigiu alcoolizado. Então, meu irmão, essa bagunça tá assim. Mas se o filho dele é atropelado por alguém que tá alcoolizado, ele quer justiça. Mas aí o pai de família hoje, ele dá uma moto pra um adolescente. E aí quando esse adolescente é pego pela polícia, ele acha um absurdo. Mas se o filho de um outro atropela o filho dele, e esse filho do outro é adolescente, aí ele quer justiça. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia. Verdade. Assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, irmão. Porque senão a gente tá fazendo o quê? Tem um monte de adolescente aí achando que é rei. Eu ainda falo, leiam sobre síndrome do imperador. Todo pai e mãe deveria ler isso. Porque nós estamos criando verdadeiros imperadores que não sabem o que é respeito, o que é limite, e quem sofre é o professor numa sala de aula, é o mais velho na rua, e a gente cria essa bagunça. Isso é a verdade, assim, e eu respeito muito a tua fala, porque tem poucas pessoas que têm coragem de se posicionar. Tem. Só que quem não se posiciona é posicionado. Quem fica em cima do muro leva pedrada, irmão. Esquece. A coisa vai acontecer. E não tem problema se alguém... Eu falo isso em qualquer lugar. Eu não tenho problema de ser questionado, e muito menos de mudar minha opinião, desde que você venha com algo que me faça refletir sobre isso e avaliar. Querer que eu engula goela abaixo, eu fui dar uma palestra num lugar, e aí quando eu disse bom dia a todos, a menina no fundo levantou, já começou errado. Tem que dizer bom dia a todos, todas e todes. Falei, você tem razão, vou sair, vou me corrigir. Saí, contei até 10 e voltei. Bom dia a todos os seres humanos aqui presentes. Não me interessa, irmão. O português, a língua portuguesa é uma só. Se você quer causar, respeite a língua portuguesa. E olha só. Ah, quem é você? Fala assim, minha filha é uma menina trans. E ela às vezes não gosta de alguns posicionamentos meus. Não tem problema. Eu respeito os dela, ela respeita os meus. Mas a gente precisa entender que estamos em sociedade. Você precisa se posicionar. E nem sempre se posicionar quer dizer desrespeitar o outro. Quer dizer fazer que o outro te engula. Não, cara. É dizer, olha, eu não concordo. Eu entendo você, mas não acho que é assim que você vai conseguir. E aí eu falo de tudo. Ah, não se discute religião, futebol e política. Claro que se discute. Não se fala isso com gente ignorante. Se discute, mas sim, cara. Se discute, pô. A gente pode discordar e aprender. Eu falo sempre que você tem duas fases
na conversa, né? Que você diverge e converge. Sim. E se Isso você tem verdade absoluta, ele já morreu o já assunto. acabou ali. Acabou ali. Acabou, porque não dá. Esse dia falava, pô, sargento, alguém postou me perguntava, o que você faz um vídeo sobre porte de arma? E aí eu disse que eu era contra o porte de arma para todo mundo. Eu sou a favor da posse, considerando tudo que a gente falou. Sim. Lei, uma série de coisas para poder filtrar melhor, mas eu acho que nem todo mundo está preparado para ter porte de arma. Isso Porte de arma, isso que tem total diferença. Ah, mas, meu irmão, não, se vier me questionar, tem que me dizer por quê, irmão. E aí talvez eu vá entender. Mas do contrário, é só a gente ver a realidade. Porque não dá, nem todo policial está preparado. Você não viu agora recentemente a situação do entregador lá, que foi lá pro cara do policial penal, se eu não me engano? Policial penal. E detalhe, todo policial penal merece respeito. Aquele lá não é policial penal, ele não representa a classe. O cara me desce dar um tiro no entregador de pizza, pô. Esse cara não está preparado para andar armado. Eu tô armado, eu ando armado. Eu tenho que entender que se o cara discutir comigo no trânsito, eu não tenho que dar um tiro nele. O fato de você estar armado, inclusive, é uma grande prerrogativa que você tem um poder letal que o outro cara não tem. E eu preciso entender. Vias de regra. Vias de regra. E eu preciso entender que às vezes eu preciso recuar para evitar um mal maior. Fato. E quantas vezes eu recuei? Fato. É por isso que eu discordo quando. E discordo, tá? Se eu quero beber, não tenho nada contra quem bebe. Bebe em casa. Ou então não leve a tua arma. Ou então entenda que chega um momento que você precisa entender que não dá. Vá de Uber, meu irmão. Porque senão você vai. E depois que você faz uma merda dessa, você destrói uma família e destrói a tua vida. A maioria das vezes que você vê um cara que bebeu e dirigiu, ele mata os outros, ele não morre. Então, assim, a gente precisa se posicionar. Buscar conhecimento, senão a gente vira um monte de marionete, né, cara? Existe muita coisa que tem a ver, por exemplo, ambiente seguro. Cara, você no seu ambiente seguro é um papo. Você na rua é outro papo. Então, assim, existe muito isso que vem, inclusive, da educação. O seu pai, tua mãe te ensina isso. Base familiar, vem lá de dentro de casa, começa dentro de casa. Dentro de casa, começa são os dentro de alicerces. Você precisa entender isso, cara. Você precisa entender isso o tempo todo. Agora, deixa eu ver, quais são os seus planos para o futuro? O que você tem de desenho para o futuro? Cara, sendo muito sincero, hoje eu pretendo cada dia mais levar informação para as pessoas. Tenho me preparado cada vez mais, assim, igual a gente estava falando sobre política. Na última eleição, quando eu fui sair candidato, depois de várias propostas de 2016, 2020, eu resolvi fazer um curso chamado MVA, Método Vereador Atuante. Mas, assim, eu quero ser o cara que continua mostrando para as pessoas que vale a pena lutar. Então, em 2018, eu tenho a pretensão de novamente me tornar candidato. Hoje eu tenho trabalhado mais para isso, buscado 2028, né? Esse conhecimento, esse grupo político, etc. Mas com a intenção de entender a minha verdadeira função. Eu não quero ser o candidato espantalho, que está ali, irmão, só para onde o vento vai. Eu quero ter base para falar e defender aquilo que eu acredito. E mostrar para as pessoas que a gente pode questionar. Que a função de fiscalizar ela não é ruim. Ela te traz um norte, que as pessoas precisam entender. Eu sinto falta da educação moral e cívica, do ASPB, que as pessoas entendam o que é política e o que é politicagem. Sim. Porque tem uma grande diferença. Eu não gosto de política. Claro que você gosta, você talvez não conheça. Você não gosta de politicagem. Porque eu falo outra coisa, só te cortando isso aqui. Isso é fantástico que você falou, porque você falou assim, eu não gosto de política. Ou então a gente vai conversar de política, não tá na época da eleição, mas não é para conversar. A eleição é para você decidir. E política é o tempo todo, irmão. É o tempo todo. Você tá num bar falando sobre isso, você tá fazendo política. Política nada mais é do que a arte de governar para todos. Bem sucinto. Mas para você fazer isso, você precisa ter conhecimento, buscar conhecimento. Tem candidato que não sabe nada. E se ele tá ali é porque a população sabe menos ainda. É verdade. Porque tem essa prostituição política. Eu sempre falo, trazendo para a eleição municipal, que é uma eleição muito mais acirrada, eu falo isso. Se hoje você vai construir a tua casa, tu ganha R$1 milhão, quer fazer uma casa de R$500 mil. Aí eu sou seu amigo, mas eu não sou pedreiro, não entendo nada de pedreiro, de obra. Tu vai me dar 500 mil para eu fazer sua obra? Não. Por que para ser vereador tu vota em mim porque eu sou seu amigo? Se eu não sou preparado para tal. Aí tu pergunta pro candidato, qual é o seu projeto? O que é renda per capita? O que é PIB? O que são normas ABNT? Como é que se faz uma licitação? Como que funciona isso? Outro dia eu peguei assim, qual é o plano piloto? O que é o plano piloto? O cara fica em top de inglês. Aí ele vai falar assim, pergunta o piloto para ver o que ele vai te falar. A gente tem que ouvir alguns absurdos, irmão. Aí tu vê uma Câmara de Vereadores, não tô falando de áudio, não tô dizendo cidade nenhuma, tá? De uma forma geral. A gente vamos. A gente podemos. Aí o cara vai lá dar moção de aplausos.
sem nenhum tipo de... Você fala, mas esse cara não merece. Título cidadão, vamos botar, Volta Redondense. Pô, mas peraí, baseado em quê? Porque tudo isso tem uma importância. Vocês banalizam títulos, banalizam elogios. E a gente fica... Aí você começa a perder... Cara, não faz sentido. E aí você pensa, peraí, cara, o vereador, por exemplo, ele não é para passar sua consulta na frente. Ele é para fiscalizar por que sua consulta está atrasada, para que todas andem. Porque a partir do momento que você fez isso, você está sendo mais um. Porque para passar a sua na frente, alguém está ficando para trás. Então o vereador tem que ir lá cobrar. Cobrar no sentido de até... O vereador ele serve para representar a população e ajudar o prefeito. No sentido de mostrar pontos. Não para prostituir a política. Então hoje os meus planos são esses. Me preparar cada vez mais. Sou policial e vou morrer policial. Mas quero ser aquele que mude aonde a régua está. Eu acho que a nossa régua está muito baixa. A gente precisa, de novo, de pessoas bem intencionadas. E aí, sargento de direita ou de esquerda, não interessa o lado que você quer. O que é certo, não importa se ele está na direita, na esquerda, em cima ou embaixo. Isso é inegociável. Ego político, por exemplo, o CIEP, o famoso Brizolão, da época do... Quem que era o secretário de educação na época? Renan... Eu não me lembro. Darcy Ribeiro. Um excelente projeto educacional. Por que virou sucateou em muitas coisas? Porque virou o apelido de Brizolão. Aí o cara que entra lá, pô, se a gente continuar com isso aí, vai ficar no nome do cara. Pô, irmão, olha o espaço que aquilo tem, olha a ideia daquilo lá, fantástico. Escola cívico-militar, tem tanta gente que fala contra, vai lá visitar uma escola cívico-militar, irmão. Você vê a diferença. Aí tudo que você fala hoje ficou muito extremo. Então isso pra mim é muito ruim. As pessoas precisam ter equilíbrio na política. Tá tudo muito rotulado, muito enlatado. E enlatado por pessoas que não entendem do que estão falando. Verdade. E que não querem entender. Só querem reproduzir. E aí o cara pega metade da história, reproduz. Isso vai chegando em pessoas que hoje tem acesso, tá? O cara pode ali ver esse episódio inteiro. Mas ele vai pegar parte daquilo que de repente alguém mal intencionado editou e vai dizer, olha o que o sargento Schubert falou. Por exemplo, hoje eu mandei até para alguns prefeitos aí para eu dar instrução para a guarda municipal sobre abordagem, porte de arma, porque a maioria das guardas municipais estão tendo porte de arma, e faço isso de forma voluntária, como fiz aqui na guarda municipal de Volta Redonda, onde o coronel Luiz Henrique, como secretário de Ordem Pública, tem feito um trabalho de excelência aos meus olhos. Aos meus também. Então assim, isso é necessário. Meu irmão, não, eu acho que todo mundo tem que aprender. Tu não vai exercer, cada dia mais você vai ser cobrado, tu vai ter o porte, tu tem responsabilidade. Então precisa tomar cuidado. As pessoas não, elas ficam tudo, vamos desviar daqui, porque a gente quer queimar o Igor, a gente quer queimar o Schubert. E aí o imbecil, ele copia aquilo e reproduz. Ouvi um áudio onde o vagabundo falou do Schubert. Tinha minha voz? É coerente com a minha carreira? É coerente com a minha atitude? O que dizia no meu plantão? Então, meu irmão, se tu quer acreditar no vagabundo, o problema é teu. Quem tem que acreditar em mim é minha mãe e a minha consciência. O resto é o resto. Então essas coisas precisam mudar. Tá tudo muito dentro de caixinhas de gente que quer causar. Exato. Um monte de digital influencer que não sabe nada. Quando a pepino estoura, é a família que explodiu. E aquele cara não sai lá da casinha dele, onde ele monetizou pra caramba, pra vir falar pra sua filha, pra minha filha, pros filhos dos outros. Deu errado? Toma aqui. Não, irmão. Ele só quer falar, faça. Use maconha que tá tranquilo, que não é crime. Pelo amor de Deus, irmão. Você compra em mercado? Então, assim, tem muita coisa que banalizou. E eu sou contra. E eu vou me posicionar sempre, irmão. Eu tenho pavor de quem não se posiciona. Eu também sou assim. Eu acho que quem não se posiciona é posicionado. O inegociável é realmente inegociável. Não existe condicionante. Não tem. E por incrível que pareça, tá? Pode ter uma visão meio truculenta, ou então assim, o cara é inflexibilidade. Mas isso também tem o seu lugar, tem o seu respeito. Sim. Quer ver um troço legal? Só para trazer você falou sobre o negociável. Eu fui convidado e eu tenho aprendido muito, tá? E eu falo sobre isso. Não tenho verdade absoluta. Eu tenho questões. O inegociável não se negocia. Ponto. Sim. Eu fui convidado, por conta da questão da minha filha, para ir numa roda de conversa no Centro LGBT de Volta Redonda, que faz um trabalho fantástico. E aí eu fui até lá. Era uma roda de conversa. E, cara, no dia, Deus é maravilhoso, cada um com a sua fé. A minha religião é Deus. E aí eu fui o último a falar na apresentação da roda de conversa. E cada um falava o nome, a idade, profissão, e se era hétero, trans, pan.
cada um dentro do seu quadrado se identificava e terminava dizendo quando se sentia acolhido. E a partir que todo mundo estivesse identificado, haveria uma roda de conversa. Todo mundo foi se identificando. Sou isso, sou aquilo, tará, tem tantos anos, tal. Chegou na minha vez, eu fui o último a falar. Providência divina. Meu nome é Schubert, sou hétero, tenho, acho que foi em 2022. Acho que foi. Tenho 42 anos, eu não lembro o ano certo, mas já tem alguns anos. Tenho 42 anos, sou policial militar. Cara, quando eu falei Schubert, hétero, 42 anos, policial militar, quase todos me olharam de uma forma, tipo assim, o que tu tá fazendo aqui? Quem é você? E me olharam de uma forma muito assim, eu percebi, muito meio que destrutiva e preconceituosa. E eu falei assim, e eu me sinto acolhido quando eu não preciso dizer pra vocês que eu sou pai de uma menina trans, que ela é o amor da minha vida, que ela é incrível, que eu luto por ela todos os dias da minha vida e que vou continuar lutando pela Luísa, minha filha, e por todas as Luísas do mundo, para que vocês me olhem como um ser humano. Porque respeito se busca respeitando. E eu vejo que cada um de vocês, que muitos de vocês estão me olhando de uma forma diferente. Quando eu falei sobre isso, alguns começaram a chorar. E pediram fala e me pediram desculpa. E é sobre isso que eu falo hoje, cara. Não tem como eu querer transformar desrespeitando. Não tem como eu querer fazer do podcast da cidade um lugar melhor se eu vou lá na rede social e só fico te atacando. Se às vezes eu não trago uma ideia, se às vezes eu não te escuto. Então isso é transformador. E a partir dali eu fui percebendo em outros caminhos que, cara, isso é louco. Assim como minha filha quando sofreu bullying na escola, que eu fui batalhar sobre mudança de nome e tudo. Cara, você vai enfrentando monstros na sua vida que você precisa fazer o que você falou. Recuar, respirar, se fortalecer para falar. E transformar. Porque senão a gente não transforma, cara. E é louco, porque a gente tem desafios dentro de casa. Então hoje eu sempre falo, a minha perspectiva de vida, os meus planos de vida é esse. Eu preciso entender que tem uma frase que eu gosto muito que diz que o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Eu preciso mostrar para as pessoas que são boas que elas precisam gritar. E gritar não quer dizer desrespeitar. Quer dizer fazer-se notar. Quer dizer entender que todo mundo tem o seu direito, mas todo mundo tem os seus deveres. E essa é a minha expectativa de vida. Até pro dia que eu me for, as pessoas que me conheceram digam, pô, o cara é legal. Porque se eu for e ninguém sentir falta, ninguém lembrar de mim, se nada ecoar depois que eu partir, irmão, é sinal que eu passei aqui à toa. E eu não tô aqui à toa. Eu falo assim, não seja omisso apagado. Não seja isso. Que você tenha a sua posição. Sim. E tá tudo bem. Tenha a sua posição, respeite a posição. Mas não seja neutro, irmão. Não seja o neutro ele empurra pra qualquer lugar, irmão. Pra qualquer lugar. O neutro empurra pra qualquer lugar. Bom, pessoal, a gente tá chegando ao final do podcast da cidade. Dava pra conversar pelo menos 3 vezes mais aqui sobre vários assuntos. Muito assunto bom. Mas quero te agradecer, obrigado pelo tempo de você ter vindo aqui bater um papo. Antes do podcast, pessoal, a gente bateu um papo que eu cheguei aqui um pouco atrasado. A Ana já estava aqui comandando o podcast offline, não sei se vocês sabem disso, tem um podcast offline que acontece aí, antes da gravação. E a Ana manda, tá? A Ana, então, assim, me interrogou, irmão, interrogou. Interrogou, pedi até desculpa, Ana, pelo amor de Deus. Brabona. Bravíssima. Então, a Ana pode tirar minhas férias aqui, então. Pode, mas não deixa, tá? Porque toma seu lugar, mesmo? Cuidado. Que isso, mano. Ó, bonezinho, botar boné e tudo. Ó, essa é a episódio número 7 da terceira temporada do podcast da cidade. Eu estive aqui agora conversando com o Schubert, ele é sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quero mandar um grande abraço para todos os policiais militares que estão assistindo a gente, não somente do 28, que a gente está aqui em Volta Redonda, mas todos os batalhões, inclusive falar aqui, Batata, sou um seguidor seu. Batata é irmão, gente boa demais. Batata, te acompanho há muito tempo, sou seu fã, um grande abraço para todo mundo aí, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, toda a tropa que ajuda a sociedade e principalmente auxilia para que o pior não aconteça. É uma tropa de guerreiros, irmão. Um abraço para todos aí, tem minha admiração e respeito. Todos. Bom, vai ficando por aqui o podcast da cidade, terceira temporada, episódio número 7 com o Schubert. Considerações finais, é contigo. Irmão, primeiro agradecer, desejar que Deus abençoe muito a vida de vocês, para que vocês cada dia mais consigam ecoar a verdade
e trazer para as pessoas mais informação e mais pontos de vista. Agradecer a minha família, a todos os policiais. Agradeço muito a Polícia Militar, porque há 23 anos eu aprendi muito com ela. E até aqueles que tentaram me derrubar, agradeço também, porque vocês foram um impulso para o meu sucesso. E eu falo que da arquibancada tudo é muito legal. Eu quero ver ter coragem de ir para a arena e batalhar. Então, assim, que Deus abençoe a todos nós. Pais, sejam pais de verdade. Observem seus filhos, falem com seus filhos. Filhos, escutem seus pais, seus responsáveis. Respeitem, porque vai chegar um dia que você só vai sentir saudade. E no final, sempre tem aquela frase que mamãe fala, que tu fala, eu te avisei. Então, escutem, aconselhem-se, procurem se informar, porque a vida bate muito doído. E a gente sabe disso, a gente já apanhou um pouco. Entenda que a nossa jornada já está um pouquinho à frente, a gente está sempre aprendendo, porque se você escutar os mais velhos, com certeza vai sofrer menos. E a gente segue aí lutando, a sociedade num todo. Lutem por aquilo que é certo, porque se a gente se calar, o mal vence. E vamos para cima. É isso. Vai ficando por aqui a edição do podcast da cidade. Quero agradecer ao Alisson, que é o cara da equitação, né? Alisson, vou ter uns amigos na equitação, vou perguntar sobre você lá, se você cuidava bem dos cavalinhos, tá, irmão? O Alisson, que é um cara da equitação. Agradecendo a Ana, que é o meu sargentão aqui também, ó. Tem a Cássia ali também, né? Tem a Cássia. Inclusive, toda a equipe da Dub, toda a equipe da Prod. Tem uma galera trabalhando ali. Não, Depois sim. a gente vai conhecer. Bom, tá todo mundo aqui. E um grande abraço. Até a próxima edição, o próximo episódio. Tchau.